Olá, concurseiro e concurseira que se prepara para a PMPE 2018. Edital lançado. Bem-vindo, bem-vinda ao Nordeste Concursos, o seu canal de história para concursos públicos. Eu sou o professor Jadson e vou fazer a análise do conteúdo programático na parte de história. Por isso, vamos dar início ao que nos traz o edital. O edital ele está bem estruturado, porém o candidato pode ficar um pouco confuso com as informações. Por isso eu peguei essa gama de informações e simplifiquei ou trouxe uma facilidade para o candidato ter um entendimento acerca do que está pedindo em relação à história no edital. Então, eu separei em 4 blocos. Vamos fazer análise desses blocos. O primeiro é o período pré-colonial. Então, que período é esse que descreve o edital? Então, o primeiro bloco, ocupação pré-colonial do atual estado de Pernambuco. 2 pontos. Ocupação pré-histórica de Pernambuco, características socioculturais das populações indígenas que habitavam o território do atual estado de Pernambuco, antes dos primeiros contatos euro-americanos. Então, ele está solicitando o período que é anterior a 1530, especificamente um pouco sobre o período pré-colonial, que se inicia em 1500, que é o período em que os europeus começam a chegar ao Brasil, e até 1530, que é o período especificamente que os portugueses iniciam a colonização. E o período pré-histórico é o período anterior à chegada dos europeus ao Brasil. Especificamente, ele vai caracterizar o que ele quer nesse período pré-colonial e nesse período pré-histórico, que são as características socioculturais das populações indígenas. Então aqui está a marca do que ele quer nesse primeiro ponto. É o período pré-colonial e pré-histórico. E dentro dessas características ele quer conhecimento do candidato sobre as populações indígenas. Esse período, portanto, é de 1530 para trás, pré-colonial e pré-histórico. Vamos ao segundo bloco que eu separei nessa análise do edital. O segundo bloco ele se refere ao Brasil colônia, que vai de 1530, início da efetiva colonização portuguesa, a 1822, independência do Brasil. A capitania de Pernambuco, em certa parte podemos deduzir aqui, fazer uma analogia ao estado de Pernambuco, tendo em vista que a extensão territorial não é mais a mesma quando era capitania, mas podemos assimilar a capitania ao estado de Pernambuco. Capitania, colônia. Capitania, colônia. E nesse período da capitania, o edital destaca a Guerra dos Bárbaros, a lavoura açucareira e mão de obra escrava, a Guerra dos Mascates, as instituições eclesiásticas e a sociedade colonial, e insurreição pernambucana. Está um pouco misturado os eventos, então eu separei em 2 tópicos esse bloco do período colonial. E vamos ao primeiro. O primeiro eu dei o nominei de características gerais. Que características gerais são essas? São as características que vão permear, vão envolver todo o período colonial, que está especificando no edital, que é a lavoura açucareira e mão de obra escrava. Açúcar, o principal produto do Brasil colônia, e a escravidão, a principal mão de obra utilizada na lavoura açucareira. E o próximo item que eu destaquei como característica geral são as instituições eclesiásticas, o envolvimento da igreja nessa colonização e a sociedade colonial. Que sociedade era essa no período colonial? Então, são características gerais do Brasil colônia. E o outro tópico eu denominei de conflitos, que aí ele separou 3 conflitos do período Brasil colônia que
Pernambuco estava envolvido. Insurreição pernambucana, que é a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. Guerra dos Bárbaros, há outro nome para essa guerra, e a Guerra dos Mascates. Então, o candidato ele deve ter conhecimento sobre esses três conflitos somente que ocorreram no período colonial. O edital está vindo bem especificado e não deixa dúvida para o candidato. Vamos para o período do Brasil Império. Bloco 3, que eu separei. A província. O que substitui a capitania? A província. O termo província vai ser substituído pelo termo estado. Então, capitania se remete à colônia. Província se remete a império. E o período do Brasil Império vai de 1822, na independência, a 1889, quando é proclamada a República. Então ele quer saber do candidato conhecimento acerca da província de Pernambuco no primeiro e segundo reinado, apesar de que também há um pouco de período regencial. E o que ele quer saber nisso? Pernambuco no contexto da independência do Brasil, movimentos liberais, Confederação do Equador e Revolução Praieira. Veja, não confunda Brasil Colônia, os movimentos que ocorreram lá, com os movimentos que vão ocorrer no Brasil Império. O tráfico transatlântico de escravos para as terras pernambucanas, cotidiano e formas de resistência escrava em Pernambuco, crise da lavoura canavieira, a participação dos políticos pernambucanos no processo de emancipação, abolição da escravidão. Eu separei em 3 tópicos esse grande bloco do Brasil Império. E vamos ao primeiro. O primeiro eu denominei de eventos do início do Brasil Império e evento do final do Brasil Império. Qual é o evento do início? O contexto que Pernambuco estava envolvido na independência do Brasil, que se tornará o Brasil Império. E o segundo é a participação dos políticos pernambucanos no processo de emancipação / abolição da escravidão. A escravidão é abolida em 1888 e a República é proclamada em 1889 pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Então, início e fim do Império. O que é que eu tenho que conhecer sobre o início do Brasil Império em Pernambuco, contexto da independência do Brasil? E sobre o final, quando está chegando ao final o Brasil Império. Os políticos pernambucanos envolvidos nesse processo de emancipação / abolição da escravatura. Segundo bloco, movimentos liberais. E aqui temos 2 revoltas que ocorrem em Pernambuco. O próprio edital já traz o termo movimentos liberais. E esses são as 2 revoltas, os 2 movimentos que o candidato deve ter conhecimento. A Confederação do Equador e a Revolução Praieira. Brasil Colônia, 3 conflitos, insurreição pernambucana, Guerra dos Bárbaros e Guerra dos Mascates. Brasil Império, Confederação do Equador e Revolução Praieira. Vamos ao próximo bloco que eu denominei de economia e escravidão. O tráfico transatlântico de escravos para as terras pernambucanas, ou seja, uma continuação de um processo que teve início no Brasil Colônia, que é o tráfico negreiro. Ele se intensifica no Brasil Império. Cotidiano e forma de resistência escrava em Pernambuco. Então, como esses escravos resistiam a essa força de trabalho que era forçada, desculpe a redundância. Crise da lavoura canavieira, e aí a decadência da cana-de-açúcar no Brasil Império. E dando prosseguimento, vamos ao 4º bloco que eu separei, que ele inicia em 1889 e vai até 2015. Pernambuco republicano. Então aqui nós temos o estado de Pernambuco, né? Voto de Cabresto e política dos governadores, Pernambuco sob a interventoria de Agamenon Magalhães, movimentos sociais e repressão durante a ditadura civil-militar,
em Pernambuco, herança afrodescendente em Pernambuco e processo político em Pernambuco de 2001 a 2015. Esse grande bloco eu separei em 4 tópicos. O primeiro dele são sobre os fatos da Primeira República. O voto de Cabresto / política dos governadores. Tema fácil, tranquilo. O segundo bloco, que envolve a era Vargas, o período em que Vargas esteve no poder, na presidência do Brasil, que é o período em que Agamenon Magalhães foi interventor em Pernambuco. O terceiro bloco é o período em que os governadores, os governos foram os militares, e nesse período que vai de 64 a 85, como estavam os movimentos sociais em Pernambuco e como era a repressão durante esse período. E o próximo e último tópico dentro desse bloco, e encerra o conteúdo de história, é a herança afrodescendente em Pernambuco e o processo político em Pernambuco, que vai de 2001 a 2015. Praticamente ele encerra ali próximo do trágico acidente do presidenciável Eduardo Campos. E desta forma nós encerramos, repito para vocês, 4 grandes blocos. Esse edital está dividido, esse conteúdo programático de história. Também posso enviar para você em PDF esse esquema que eu fiz. Basta deixar o seu e-mail nos comentários. Aproveita, se inscreve, dá um joinha, compartilha para que você receba o conteúdo que eu estarei colocando ao longo desses dias e, logicamente, antes da prova PMPE 2018. Se desejar também, pode fazer o download deste arquivo em imagem esquematizada no blog que está no link. Se inscreve, abraço, bons estudos e até a próxima.